Hoje o T-Voz vai falar um pouquinho sobre meio ambiente. Está se aproximando o verão e muitas pessoas costumam entrar em rios, lagoas, e o risco é muito grande de afogamentos. E vamos falar também de maneira geral sobre a questão da água, queimadas e muito mais. E para comentar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o especialista em educação ambiental, o Gideon Ramos, que inclusive veio pela Central Elétrica Celan. Seja bem-vindo, Gideon, muito obrigado. Bom dia, Estevam, bom dia a todo o público aí do TV Voz, né? É uma oportunidade rica de vir aqui falar um pouco sobre as questões ambientais. E essa questão ambiental é um tema bastante aí atual, então cabe aí a todos estar se inteirando sobre o assunto. Antes de começar a entrevista, Gideon, nessa semana um adolescente de 16 anos chegou a óbito porque ele entrou no rio Sapucaí e morreu afogado. Qual os riscos disso acontecer? Por que o rio é tão perigoso? Bom, Estevam, primeiro a gente tem que deixar bem claro, até uma curiosidade que é tratada, essa afinidade que nós temos com a água. Por quê? Porque nos primeiros momentos de vida, você foi formado em líquido, né, líquido amniótico. Então essa memória biológica nossa nos deixa aí ficar querendo entrar na água, se refrescar nesse período. E nesse período de seca, o pessoal procura realmente se refrescar, como a gente está vendo o sol aí que está, o calor e tal. Mas só que temos que ter alguns cuidados com isso. Por quê? Porque o rio, ele é, vou usar esse termo, ele é traiçoeiro. Porque a pessoa pensa nesse período, a vazão do rio diminui, o volume de água é menor, então o pessoal pensa que pode nadar. Só que a calha do rio, a gente chama o fundo do rio, ele é muito irregular. Então, o rio Sapucaí, propriamente dito, ele está numa cavidade rochosa. E essa cavidade rochosa, igual eu estou falando que ela é irregular, então a pessoa pode tropicar, a pedra fica bastante lisa, então a pessoa vem caminhando, até mesmo nadando ali, bate a perna, corta, pode até quebrar e ela acaba assustando. E nesse acaba assustando, ela pode aí entrar num processo de afogamento. Há também pessoas que batem a cabeça, né, no fundo do rio, Justo, né? Bate no fundo do rio, por isso que eu estou falando, o rio Sapucaí é um rio perigoso. Eu trabalho, né, a Central Elétrica Anhanguera está instalada, a PCH Anhanguera, melhor dizendo, está instalada no rio Sapucaí, na divisa entre Guará e São Joaquim da Barra, e eu piloto o barco ali e a gente vê a dificuldade que tem. Então, às vezes a hélice bate em algum momento de pedra ali, e então é perigoso realmente. A pessoa vai dar uma ponta, né, como é usado esse termo para a pessoa que pula de cabeça na água, e ela pode bater a cabeça ali, desmaiar momentaneamente. Nesse momentaneamente ela começa a respirar, ela pode morrer afogada. E há pontos que a gente sabe que partes são mais fundas e outras mais rasas, então não dá para ter essa questão, né? Não dá para precisar. Por quê? Porque, igual eu estou falando, imagina que nós chamamos isso de calha do rio. Então a calha do rio é totalmente, né, irregular. Então não tem ponto raso, não tem ponto fundo, então é irregular, você não conhece. Então a margem, por causa do percurso do rio, a água traz sedimentos. Então na margem do rio vai se decantando, vai se depositando alguns tipos de sedimentos. Então pode ser que na margem é um pouco mais raso, né, uma profundidade menor. Mas depois que você vai indo e no meio do rio, ou seja, a gente fala no leito do rio, essa água é um pouco mais corrente, um pouco mais forte, ali sim é um pouco mais fundo. Então o pessoal vem na margem, vem andando, de repente ele cai ali, assusta e pode entrar no processo de afogamento. É importante considerar também as correntezas. Muitas vezes a pessoa acredita que dará conta de atravessar de uma margem para outra, ou que vai conseguir nadar no rio, mas quando pula se depara com uma situação diferente, né? Porque o que acontece? Você vai nadar, a gente até brinca, né? Não pode nadar contra a correnteza, tem esse chavão aí no meio. Por que não pode nadar contra a correnteza? Porque a correnteza você não vai conseguir ganhar dela, ela está ali, vai passar constantemente, perenemente falando. E aí a pessoa, às vezes, ela entra num processo de cãibra, acontece alguma coisa. No rio Sapucaí, já oriento, a gente vê direto serpentes, no caso a sucuri, tem sucuri ali muito grande. Então a pessoa vê um animal desse dentro da água, a pessoa apavora, né? Já foi constatado ali também que a gente já vê alguns outros animais, alguns outros tipos de serpentes sem ser sucuri. Então ela vê uma sucuri na água, pronto. Tem risco de acidente? Muito. Não tem um histórico falar que sucuri, né, a sucuri em si ataca. Mas só que se você vê um bicho daquele, né, na sua frente ali, você não... Então você pode entrar num processo de pânico e vir afogamento.
Lembrando, né, que você está falando de profundidade, não é profundidade que causa afogamento. Às vezes uma água que está no joelho, se você escorregar ali, está numa pedra, vamos imaginar aí que você está ali no rio se divertindo, a água está no joelho, tá bom. Mas você entra numa pedra que ela está escorregadinha, você escorrega, igual você disse, bate a cabeça, acabou. Você pode entrar no processo de afogamento. Então não é questão de profundidade, é questão das circunstâncias que tem ali. Então o ideal é de maneira nenhuma entrar no rio para nadar, para fazer outras atividades. Eu, como educador, eu costumo dizer que não é. Tem alguns lugares que a gente sabe, né, que tem a recreação às margens do rio, como é o caso de Rifanha, como é o caso de Miguel Lopes, mas ali é uma situação em que a recreação, ela, vou usar esse termo, está regulamentada. Então ali você tem salva-vidas, tem pessoas adultas que estão olhando. O que ocorre muito aqui na nossa região é que tem ranchos, né, na nossa região, e às vezes o pai está lá fazendo um churrasco, o adulto está fazendo um churrasco e se descuida. E essa pessoa, essa criança, adolescente de 16 anos, né, acha que sabe nadar no rio, desreconhece as irregularidades do rio e entra e acaba afogando, como foi o caso do menino aí de 16 anos. Não desreconheço, né, o que ocorreu na verdade, mas quase no geral é assim que ocorre. É muito perigoso essa questão de pessoas entrarem em rios que podem aí terminar em afogamentos. Aproveitando só a participação aqui, Gideon, a gente sabe que estamos vivendo um momento de estiagem, aí muitos dias sem chover, e temos visto também muitas queimadas na região, aqui em São Joaquim da Barra, pessoas que ateiam fogo em terrenos, nas margens de rodovias, podendo provocar inclusive acidentes entre veículos, que a gente viu aí alguns acidentes ocorrerem, sem contar o grave prejuízo para a saúde das pessoas. Qual a orientação nesse caso? Olha, aproveitando o gancho, vamos falar, nós estamos falando de rio, então vamos falar de mata ciliar, de áreas de preservação permanente. O que ocorre? Muitas pessoas nesse momento de calor procuram as margens dos rios. Acessar a margem do rio por uma mata, por uma área de preservação permanente, é totalmente proibido. Quando você acessa no sentido de degradar, cortando, abrindo trilha, isso é totalmente ilegal. A Lei de Crimes Ambientais doutrina isso, que a partir do momento que você não está permitindo a regeneração da mata, até cortando e tal, a Lei de Crimes Ambientais pune. Então a pessoa, até no caso de mata, vou ser bem específico, acessa o seu carro, faz uma churrasqueira na beira do rio, lá vai ter seu lazer lá, seu momento de recreação, e vamos imaginar que ela sai. E aí o carvão está ali, isso eu estou falando que é conhecimento próprio, que a gente enfrenta muito isso ali no empreendimento, ou qual eu atuo. E aí pega fogo na mata. A gente tem atuado, a Central Elétrica Anhanguera tem um cuidado muito peculiar no sentido de cuidar da nossa mata ali, então a gente não permite esse tipo de atitude lá. E esses focos de incêndio é muito bem isso. Foi o caso agora que foi anunciado, né, que tem pessoas também que tem rixa com usina, né, que saiu, foi mandado embora. Mas o ser humano, ele é tão mesquinho no sentido de pensar, porque se ele coloca fogo, vai sair fumaça, ele também está prejudicado. A família dele está prejudicada. Então a orientação é que não vá para, nesse momento, fazer churrasco, fazer recreação que envolva fogo perto de mata. Porque por um descuido, a pessoa está fumando também um quimba, né, de cigarro, pode. A pessoa está passando uma rodovia, está fumando, isso é comum a pessoa jogar o quimba de cigarro. Latinha também de cerveja, refrigerante, vidros no acostamento também podem provocar graves incêndios, né? Pode provocar graves incêndios. E é o mais comum. Antigamente tinha as usinas, né, ela dava até o sorim, aquele papel metálico. Foi estudado que aquilo lá também provocava fogo. A usina foi e tirou também, né? A usina também ela tem atuado com bastante grandiosidade, evitando essas queimadas, né? Sempre com o pessoal efetivo aí. E as usinas aqui que tem dado todo esse aporte e suporte para que essas queimadas sejam controladas, esses fogos sejam minimizados. Mas a população também tem que ter aí a sua força de vontade de também terminar com esse tipo de incêndio. E muita gente também que, em vez de limpar o seu terreno, que muitas vezes está abandonado, essas pessoas preferem atear fogo nesse terreno, porque o fogo queima tudo que há ali de sujeira, especialmente o mato. É uma iniciativa também muito preocupante, né? Muito preocupante, que também se encaixa na Lei de Crimes Ambientais. Queimada, em qualquer situação, ela prejudica, ela vai causar aí, vai emitir fumaça, essa fumaça é prejudicial, e sendo prejudicial, a lei lá doutrina que é crime.
Então, se você é dono de um quintal, que você quer limpar seu quintal por queimado, se alguém te denunciar, aí você pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais. Então, qualquer tipo de queimada é crime, não pode. Hoje a lei doutrina esse sentido aí. Para a gente encerrar, estamos vivendo uma época de estiagem, como já anunciamos, e a região já tem sofrido muito com a questão da água, reservatórios muito mais baixos, poços artesianos produzindo menos água, represas e lagoas também muito abaixo do reservatório já previsto, que há sempre, e isso tem prejudicado já a região na questão do fornecimento de água. E São Joaquim também ainda é diferente, a gente tem visto aí estiagem grave aqui na região. Com orientação também nesse caso, que a gente tem visto aí as pessoas sofrendo aqui na região nesse sentido. Olha, a orientação é a seguinte, o pessoal tem que conhecer um pouco o que é o regime dos rios, o regime aí das fontes pluviais. O que ocorre? Para os rios estarem abastecidos, né, para estar cheio até as fontes subterrâneas de água, precisa da chuva, porque aqui a gente somos abastecidos, né, com água aí, não pluvial, mas fluvial, que é a água da chuva. Então, nós estamos no período de estiagem, então vai faltar água, é lógico isso. Então, pessoal, até hoje, né, eu volto aqui, já falei outras vezes e volto. São Joaquim tem uma cultura que precisa terminar. Eu sou a favor que se mude, eu sou a favor que tenha punição, porque as pessoas estão faltando água não por falta do poder público, mas porque não tem água. Então fica difícil fornecer uma coisa que não tem. O recurso está aí, é limitado, a natureza não disponibiliza do jeito que o pessoal quer. E assim mesmo, volta a água, o que o pessoal faz? Lava a calçada, lava carro, faz isso. Ah, mas eu não posso lavar minha calçada, não posso lavar? Bom, tem o bom senso, né? A gente ensina essa parte de educação ambiental nas escolas, então quando você vai lavar sua roupa, dá para usar a água de enxágue, dá para fazer muitas outras coisas, dá para fazer a reutilização. Então a orientação que fica é que o pessoal tenha consciência de usar a água de forma racional, pensando no uso da água. E uma vez que é a natureza que fornece a água. Então não tem chuva, não tem água. E a gente vê pessoas que lavam a calçada todos os dias. Todos os dias. Tem um tema, né, que os meus colegas sempre falam, mas aí tem que se prever, tem que se precaver, a administração pública tem que fazer mais reservatórios, fazer mais isso, fazer mais isso. Eu já falei aqui. Se uma criança come um Danone, e você dá um Danone, ela vai comer um Danone. Se você colocar 10 Danones, né, ali para ela vai desperdiçar os 10 Danones. Por quê? Porque a criança ali não é educada. E eu não estou querendo generalizar, mas a população joaquinense muito no país aí também, em outros municípios, precisa acabar com essa cultura. A gente precisamos usar a água de uma forma racional, entendeu? Então isso não está envolvido muito aí o poder público, a administração e tal. Está envolvido sim de como a gente utiliza a água. Porque outras cidades, até maiores como Ribeirão Preto, Franca, que fazem parte aqui da nossa região, a gente não vê as pessoas lavando a calçada, carro, desperdiçando água com tanta frequência que a gente vê aqui em São Joaquim da Barra, né? Tem alguns municípios que saíram na frente aí, já colocando dentro da sua lei municipal punições. Então o pessoal fica com medo, né? Fica com temor de ser punido, porque eu já disse uma vez, a pessoa quando mexe no bolso dela, ela tem um outro tipo de iniciativa. Então esses municípios, né, que tomaram a frente e colocaram ali na sua lei municipal punições para esse tipo de atitude, então você não consegue ver nas ruas aí o pessoal com tanto desperdício de água. Agora vocês acompanham a questão da perspectiva de chuva, até porque vocês trabalham com isso, há necessidade de água para a produção de energia. Qual que é a expectativa de vocês, de acordo com o estudo que vocês fazem, esse acompanhamento, para esse ano de 2017 e 2018, para o verão? A expectativa de chuva está dentro do normal? Vai ter chuva esse ano ou vai ser um ano aí com uma estiagem um pouco maior? O que ocorre é um histórico, né? A gente sempre se baseia no histórico, então tem um histórico pluviométrico bastante interessante, né? Que aqui na nossa região, muito contrário do que se pensa, se você olhar uma curva, tem aumentado a quantidade de chuva, né? Só em 2014 que foi uma incógnita aí na meteorologia que o pessoal estudou, porque foi a pior seca que já teve na região, mas depois voltou, se normalizou. Então, dentro desse histórico, né, presume-se que vai ter chuva sim, vai dentro da normalidade, é isso que a gente espera. Então, por esses estudos, pelo esse gráfico, pelo histórico pluviométrico,
a gente acredita que a chuva vai cair dentro da normalidade. E a expectativa é já para o mês de outubro, né? Já tem algumas previsões, a gente está vendo aí na televisão, a televisão mostrando que em São Paulo já está acontecendo algumas precipitações e provavelmente na nossa região não demore muito. Tá certo, então. Obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz para a gente falar um pouquinho sobre o meio ambiente, que é muito importante que tenha acontecido agora, estiagem, desperdício de água, queimadas. Então é muito importante a gente sempre falar desse tema para que as pessoas saibam um pouco mais sobre esse assunto importante. Obrigado e sucesso para vocês lá, tá bom? Bom, eu que agradeço em nome da Central Elétrica Anhanguera e ficamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado.